Fala, nação rubro-negra, sou Abdon Araújo do canal Fla Outro Patamar. Vim aqui hoje falar um pouco sobre o jogo do Fluminense ontem e sobre mais alguns assuntos que explodiram na internet aí nesses dias, tá bom? Vamos lá, solta a vinheta. Se tiver tempo tem luta, se tiver luta eu venço. Dá licença aí, essa é a tropa do Flamengo. Já falei uma vez e torno a falar. O time do Flamengo tá em outro patamar. Esse é o time do Flamengo. Nós estamos em outro patamar. Gente, primeiro eu queria falar do jogo do Fluminense e Flamengo. Aí um jogo onde eu achei muito parelho, onde o jogo, aí o Fluminense foi a alguns momentos dominado pelo Flamengo. Vou falar especialmente aí dos jogadores do Flamengo. O goleiro Gabriel Batista, achei que falhou no gol do Fluminense, um gol de calcanhar, um gol totalmente infantil, um gol certamente que o Sub-20 tomaria, pois o goleiro não deveria ter saído daquela forma que o Gabriel Batista saiu. Eu particularmente prefiro o goleiro Hugo Souza, que está no banco. Falando em relação ao jogo aos times aos titulares, vou criticar um pouco aí o técnico aí Mauricinho, né? O bofe do Zé Ricardo. Particularmente não gosto do técnico Mauricinho. Eu acho ele um pensamento muito atrasado e acho ele um atraso na base. Além de ser um técnico fraco, acho ele um cara muito paneleiro. Falando de acordo com os lances, achei que ele mexeu errado. O Flamengo vinha jogando bem até o momento que ele mexeu errado. Ao momento que ele colocou o Wendel no lugar do Yuri César e o Lucas Silva no lugar do Bill. Dois jogadores que não têm condição nenhuma de jogar pelo Flamengo. Lucas Silva é um jogador extremamente horroroso. Lucas Silva, vou lhe dar um conselho: faça uma faculdade, esquece esse negócio de futebol, porque você não nasceu para isso. O Wendel, eu prefiro nem comentar, que nem estilo de jogador não tem. Sendo assim, eu achei que ele mexeu errado. Dentro das características de jogo, se ele deveria tirar alguém, deveria ser o PP, que é outro jogador que particularmente eu não gosto. Acho o PP um jogador super fraco. Saiu vaiado ontem, um jogador que não foi aproveitado pelo Portimonense de Portugal, um time que hoje está na zona de rebaixamento. Com 14 pontos, eu acho que um cara não serviu o Portimonense para o Flamengo, ele não serve nem para banco, ainda mais existia 10. Lembrando que de 10 a gente está tá ruim pra gente, né? Que o 10 agora do time alternativo, PP, um jogador extremamente ruim. E o Diego Ribas é um jogador que não acrescenta em nada e nunca deveria ter vestido a camisa 10. Eu acho uma afronta à torcida um cara como o Diego Ribas vestir a camisa 10, que foi do Zico. Pois é, em relação aos jogadores que eu gosto e acho que foi bem, eu achei que o Hugo Moura foi bem, o Ramon também foi bem, Venição achei um pouco abaixo, gostei do jogador Richard e também gostei muito do Yuri César. O Bill atuou comum, não teve uma atuação bela, mas também não foi mal. O Muniz não foi muito municiado, com perdão do trocadilho. Falando agora um pouco sobre os gritos da torcida do Fluminense. Pois é, os gritos que ecoaram no Maracanã daquela pouca torcida do Fluminense que lá estava chamando o time assassino. E aí, gente, o que é que vocês acham disso? Eu acho simplesmente que é um jeito que eles acharam de tentar ofender o Flamengo, sabe por quê? O Flamengo hoje está em outro patamar, né? Se você observar bem, dentro do futebol das quatro linhas, o time do Fluminense, do Botafogo e do Vasco são extremamente horríveis. São times mesmo assim abominantes. São times totalmente amadores, ou então de jogadores veteranos, ou então de jogadores jovens demais. O time do Botafogo é horrível, horrível. Aí dos três eu acho o pior. O time do Vasco também é um time muito ruim. E o do Fluminense é o menos pior, mas não deixa de ser horroroso também. Além da administração financeira do Fluminense, Vasco e Botafogo, aí eu acho que eles querem atingir a gente de acordo com isso. Porque financeiramente
os 3 times estão à beira da falência. Eu costumo falar que é o Riso do Rio. Aí é os times com complexo de grande, mas de grande não tem nada. A única coisa que o Vasco e o Fluminense tem de grande é a dívida. O Vasco ainda tem uma torcida grande, mas Fluminense e Botafogo nem isso tem. Juntando a torcida do Fluminense e do Botafogo, a gente consegue encher 2 micro-ônibus e uma pampa velha. Já dá para fazer toda a torcida do Fluminense. Eu particularmente, pessoalmente, tete a tete, cara a cara, conheço 2 torcedores do Botafogo e do Fluminense. O único que conhecia já faleceu, que era exatamente o pai de um desses botafoguenses. Hoje a torcida do Fluminense e Botafogo é coisa rara. É mais fácil você achar um meteorito aqui no quintal da minha casa do que achar botafoguense aqui na região do Norte e Nordeste. Como eu falei, Vasco e Botafogo, o Vasco ainda tem uma torcida grande. Grande assim, a torcida com as dívidas. As dívidas do Vasco aí ainda consegue ser 5 ou 6 vezes maiores do que a quantidade de torcedores que tem. Tem até um ótimo número de torcedor. Eu costumo dizer que se cada torcedor do Vasco doasse R$1 milhão, o Vasco conseguiria pagar 10% da dívida deles. Pois é, então por que o Vasco, o Botafogo e o Fluminense aí tenta atingir através dessa tragédia do Urubu sempre que pode? Porque não encontra argumentos dentro de campo e nem financeiramente para discutir com os flamenguistas. E tem parte por quê? Aquela parte de apelar. Então deixa eles aí tentar bater da forma que podem, né? Afinal, no mundo do futebol, se fosse que nem o MMA, né, tivesse regras, a gente bateria nos 3, né? E antes de a gente terminar de destruir, o juiz daria aí os seus técnicos, daria nocaute técnico e encerraria a luta com medo da surra que seria. Então, mas como no mundo do futebol não existe regras, eles podem agir daquela forma, do jeito que podem, porque, como eu falei, dentro de campo é até covardia. Pois é, entretanto, falar aí que esses torcedores asquerosos que usam a tragédia do Ninho para falar mal do Flamengo, para atingir o Flamengo, pois como é a única solução que eles têm de atingir, é o que eles utilizam no momento, eu acho que eles são um bando de palhaços, né? Os torcedores palhaços e que não tem aí o intelecto suficiente para discutir e não tem argumentação para discutir com a gente. Pois se você juntar Vasco, Fluminense e Botafogo multiplicando por 5, o Flamengo por si só ainda ficará 5 a 6 vezes maiores do que esses 3 times do Rio de Janeiro, onde hoje não temos rivais, pois Vasco e Fluminense e Botafogo são a vergonha do futebol nacional. E aí, o que vocês acham? Ah, sim, mudando de assunto aqui um pouco, lembrando que os jogadores, alguns reforços do Flamengo foi publicado no BID e já pode estrear aí a próxima partida, só depende do técnico Jorge Jesus, com exceção do Michel, do Pedro Rocha e também do Michel, Pedro Rocha e teve outro jogador que agora me fugiu a memória, o Léo Pereira. Pedro Rocha, Michel e Léo Pereira ainda não estão no BID. Agora os outros jogadores aí que foram contratados, assim como o Gabigol, Pedro e os outros, todos estão aí já regularizados para jogar. É isso aí, nação rubro-negra. Esse é mais um vídeo do canal Fla Outro Patamar. Vai me desculpando o desabafo, tá bom? Abração e até a próxima. Fui.